Olá, meus amigos, dando continuidade às nossas aulas da execução por quantia certa, do processo de execução por quantia certa, hoje nós veremos os chamados bens impenhoráveis. Então, ainda dentro da matéria responsabilidade patrimonial, nessa aula veremos aquela parcela do patrimônio em que o legislador diz que não pode sofrer penhora, que não está sujeita à execução. Então, estudaremos hoje os chamados bens impenhoráveis. A doutrina costuma classificar a impenhorabilidade em duas classes, a impenhorabilidade absoluta e a impenhorabilidade relativa. No código anterior, isso gerava muita dúvida a respeito do critério adotado pelo legislador, mas o código atual, no artigo 833, ele simplesmente fala que são impenhoráveis. E o antigo artigo 649 do Código Revogado falava que são absolutamente impenhoráveis e trazia praticamente a mesma lista de bens. Então, atualmente, nós devemos entender que a impenhorabilidade absoluta é aquela em que o bem não pode ser penhorado em nenhuma hipótese. Enquanto que a impenhorabilidade absoluta é aquela que, de regra, o bem é impenhorável, mas em algumas situações esse bem pode sofrer penhora. Então, basicamente, essa é a ideia da impenhorabilidade absoluta e da impenhorabilidade relativa. Mas ainda existem doutrinadores que entendem que todo o artigo 833, ele trata dos casos em que são de impenhorabilidade absoluta, todos os casos, ok? Ainda seguindo a tradição do código anterior. Mas, independente se você entende se é absoluta ou relativa, essas possibilidades elas estão previstas na lei. Tá? Então, independentemente de qual ideia, né, você irá seguir, a lei vai me dizer os casos de impenhorabilidade de uma forma bem clara. Então vamos estudá-los a partir de agora. Então, os bens impenhoráveis, eles estão descritos aí em dois artigos do Código de Processo Civil, que nós vamos tratar, o artigo 833 e o artigo 834. Então, o artigo 833, ele traz duas hipóteses. Primeiro, os bens inalienáveis. Os bens inalienáveis, eles não podem sofrer penhora justamente por essa característica. Eles não podem ser alienados. Por quê? A penhora é justamente um ato no processo de execução preparatório à alienação. Então, se o bem é inalienável, obviamente ele é impenhorável. Então, todo bem inalienável, ele é impenhorável. Agora, eu não posso afirmar o contrário. Nem todo bem impenhorável, ele é inalienável. Então, a gente tem exemplos de bens inalienáveis, são os bens públicos, o capital constituído para garantir indenização por ato ilícito e outros casos. O segundo caso aqui são os bens declarados por ato voluntários não sujeitos à execução. Então, aqui a impenhorabilidade ela resultará da vontade das partes. Alguns negócios jurídicos, o direito civil permite que as partes incluam uma cláusula de inalienabilidade ou uma cláusula de impenhorabilidade. Quando o direito civil permitir essa inserção dessas cláusulas, então, por força desse artigo aqui, eles se tornam impenhoráveis. Por exemplo, no caso de uma doação de bens com cláusula de inalienabilidade, como prevê o artigo 1911 do Código Civil, e nesses casos, o recebedor desse patrimônio, ele recebe um patrimônio que não pode ser inalienável ou impenhorável por disposição. Agora, lembra que depende de permissão do Código Civil, depende de permissão. O inciso 2, ele vai trazer uma regra geral e uma exceção. Né? Então ele coloca aí que, em regra, são impenhoráveis os móveis, os pertences a utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado. Então todo o mobiliário do executado, né, que guarnece a sua residência, é impenhorável. E aí ele traz duas exceções. Salvo, primeiro, os de elevado valor.
Então, os bens que são considerados de elevado valor, eles são penhoráveis. Agora, o interessante é que o código aqui, ele colocou o conceito bem vago, bem aberto, o que é elevado valor. Isso porque o juiz, no caso concreto, é que usará do critério da proporcionalidade, da razoabilidade, para definir, no caso concreto, o que é e o que não é de elevado valor. Então, isso dependerá de apreciação do juiz ao caso concreto. A segunda exceção são os bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. Entendo que é um médio padrão de vida e não o padrão de vida do executado. Então, essa exceção ela não serve para manter o padrão de vida do executado. Pelo contrário, é para igualar o padrão de vida do executado ao médio padrão de vida, ou seja, para garantir a sua subsistência. Novamente, é um conceito vago, é um conceito aberto, que o juiz, no caso concreto, deverá ver qual é esse médio padrão de vida. Esse médio padrão de vida pode ser o da comarca, o da região, do local, né, que o juiz decidirá qual que é o melhor critério. Se você entrar no site do STJ e fizer uma pesquisa sobre essas penhorabilidades, você verá uma série de situações práticas permitindo ou não penhorabilidade dos móveis conforme os critérios adotados e conforme a época também em que isso foi adotado. Então, essa é a segunda situação. A outra situação, no inciso 3, é a impenhorabilidade dos vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado. Então, as roupas do executado, os bens de uso pessoal do executado, eles não podem sofrer penhora em razão da proteção da sua dignidade. E aí, novamente, a exceção, salvo os de elevado valor. Lembrando que o elevado valor depende do exame, no caso concreto, de acordo com a proporcionalidade e a razoabilidade que o juiz empreender no caso concreto. Inciso 4, nós temos aí a impenhorabilidade dos rendimentos de uma forma geral. Vamos dividir aqui, né, esse inciso em 4 partes. Ele fala aí que são impenhoráveis: vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montempios. De uma certa forma, essa primeira parte ela fala de rendimentos que a pessoa tem em razão do seu trabalho ou não. Tá? Então, são rendimentos em razão do trabalho ou não. A segunda parte fala das doações recebidas, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro. E aí vejam uma condição: desde que essa quantia recebida pelo terceiro tenha a destinação ao sustento do devedor e da sua família. Então aqui nós temos uma condição para essa impenhorabilidade. E, por fim, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. É aqui que entra, por exemplo, os honorários dos advogados. A doutrina reconhece que todos esses casos têm algo em comum, que todos eles são de natureza, todas essas verbas são de natureza alimentar. E por conta disso, a doutrina também vem entendendo que esse rol não é taxativo, mas o legislador tentou, de uma certa maneira, colocar todos os casos, mas ele não colocou todos, ele não chegou a falar de todos. Então, por exemplo, o Fred Dier, ele entende que esse dispositivo tem que ser interpretado de maneira extensiva para incluir outros rendimentos que são também de natureza alimentar. Né? E aí entra várias situações que ele coloca, como crédito trabalhista, indenização de acidente de trabalho, renda de aluguéis, desde que demonstrada sua natureza alimentar e por aí vai. Uma coisa a ser discutida aqui nesse momento, que é bastante delicado ainda, é a penhorabilidade do FGTS. Né? Então, nós temos tanto decisões a favor quanto decisões contra dessa penhorabilidade ou não do FGTS. Tá? Bom,
ressalvado o caso do parágrafo 2º. Então nós temos aqui já exceções previstas no próprio Código. A primeira exceção: tudo isso daqui pode ser penhorado para pagamento de prestação alimentícia, e independente da origem dos alimentos. Nós sabemos que alimentos podem ter várias origens, né, em decorrência de poder familiar, em decorrência de matrimônio, em decorrência de ato ilícito, não interessa qual a origem dos alimentos, tudo isso pode ser penhorado para pagamento de prestação alimentícia, claro, isso dentro de uma execução de alimentos. E também pode ser penhorado o que exceder as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais. Então aqui o código ele traz uma situação, né, de que 50 salários, o que excede, na verdade, 50 salários mínimos mensais, pode sofrer penhora. A inovação aqui desse código é bem-vinda nessa penhora parcial dos rendimentos, mas a doutrina fala, bom, 50 salários mínimos não condiz com a realidade brasileira, isso não atinge, né, a gama de devedores. Então, alguns doutrinadores entendem que, na verdade, ao invés do legislador ter colocado o valor, seria melhor o legislador ter deixado um critério vago para o juiz avaliar isso no caso concreto. Novamente, a doutrina também já começa a interpretar que, apesar do código falar em 50, o que exceder a 50 salários mínimos, já tem doutrinador defendendo que, mesmo que não exceda, no caso concreto, dependendo da situação, poderia o juiz determinar a penhora parcial desses rendimentos, mesmo que não exceda. O professor Fred Didier é um que defende essa ideia, né, de que autoriza. O Fred Didier, também no mesmo sentido, o José Miguel Garcia Medina também vão entender nesse sentido, de que mesmo que não exceda, haveria possibilidade da penhora parcial. O próximo caso é o caso de livros, máquinas, ferramentas, utensílios ou instrumentos ou outros bens necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Então, percebam que o inciso 5 ele traz um rol exemplificativo de livros, máquinas, utensílios, instrumentos e a regra geral, né? Ou seja, é impenhorável os bens necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Então, o que é importante é a gente, na prática, determinar a necessidade ou a utilidade desse bem à profissão do exercício do executado. Então, funciona assim: se ele for necessário ou útil, então ele é empenhorável. Se ele não for necessário ou se ele for inútil, então poderia-se penhorar o bem. Uma coisa que a doutrina discute é sobre a extensão dessa palavrinha executado. Será que só alcança pessoa jurídica, pessoa física, ou poderia alcançar pessoa jurídica? Bom, o STJ ele tem precedentes já estendendo a regra a pequenas empresas e a microempresas, desde quando elas são administradas pessoalmente por um sócio apenas. Tá? Então, eles entendem que para a impenhorabilidade das microempresas e empresário de pequeno porte, por exemplo, nas quais o sócio atua exclusivo e pessoalmente, haveria a extensão dessa impenhorabilidade nesse caso. Tá? Agora entendam bem, o que é imprescindível é que não é imprescindível que o bem seja indispensável à profissão. Basta que ele seja útil ao exercício da profissão do executado. O próximo é o seguro de vida. O seguro de vida, então, ele é impenhorável. Nós temos uma discussão aqui na doutrina de que o seguro de vida, né, se é a expectativa do seguro de vida ou se é o benefício já recebido que seria impenhorável. Então, Fred Didier entende que aqui a impenhorabilidade é ao direito expectativo do valor e não ao valor já recebido, né? Enquanto que alguns doutrinadores eles vão entender que, por exemplo, a Teresa Rodalvin entende que, na verdade,
engloba as duas situações, tanto a expectativa quanto o valor recebido, ou seja, após o falecimento, o valor recebido pelo beneficiário, ele também seria impenhorável, né? Uma decisão curiosa do STJ é que o STJ entendeu que essa impenhorabilidade do seguro de vida, ele aplicou por analogia uma outra impenhorabilidade que veremos daqui a pouco, é que haveria limitação de impenhorabilidade de até 40 salários mínimos, ou seja, o que exceder a 40 salários mínimos poderia ser penhorado no seguro de vida. Bom, o STJ ele está criando uma situação que não foi escrita na lei, até porque o legislador aqui ele não criou nenhuma exceção. Tá? A dúvida realmente é interessante é saber se é a expectativa do direito do beneficiário ou se a impenhorabilidade já alcança também o benefício já recebido após o falecimento do segurado. Também são impenhoráveis os materiais necessários para as obras em andamento, salvo se as obras em andamento já forem penhoradas. Então, a ideia do legislador aqui qual é? Se a obra está em andamento, a ideia é tentar fazer com que essa obra seja concluída. Daí a impenhorabilidade desses materiais que são necessários para as obras. Então, há uma impenhorabilidade dos materiais que são necessários para as obras em andamento. Mas a obra em andamento, ela pode ser penhorada, sem nenhum problema. Tá? A obra em andamento ela pode ser penhorada sem nenhum problema. Se a obra em andamento já foi penhorada, então podemos penhorar também os materiais necessários. A próxima impenhorabilidade é a da pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Essa regra do artigo 833, inciso 8, ela remete, né, à Constituição Federal, que é uma regra também prevista na Constituição, no artigo 5º, inciso 26, que também prevê essa impenhorabilidade. E também na Lei do Bem de Família, o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 8.009, ele também já diz que o imóvel, a residência familiar rural também é impenhorável, mas por conta lá do bem de família. Só que essa do bem de família só se restringe à moradia, à sede, né, da propriedade rural, e não às outras situações. Então, aqui o código ele traz a proteção do CPC, traz uma proteção um pouco mais ampla do que simplesmente a Constituição fala. Aqui, na verdade, a proteção da impenhorabilidade dessa pequena propriedade rural alcança construção, plantações, benfeitorias, equipamentos de uso profissional e por aí vai. Né? Então, ela é estendida a isso daí. O conceito de pequena propriedade rural depende de definição em lei. Então, a pequena propriedade rural ela é dividida em módulos, de acordo com o Estatuto da Terra, dividida em módulos, entre 1 a 4 módulos fiscais, e cada município terá a sua determinação, né? E normalmente é o INCRA que faz essa determinação de quantos hectares cada módulo fiscal equivale. E aí que nós temos o conceito de pequena propriedade rural. Uma ressalva está lá no parágrafo 1º do artigo 833, que a impenhorabilidade não é oponível à execução da dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. Então, por exemplo, se a pessoa fez um empréstimo para comprar a pequena propriedade rural, nesse caso não haverá impenhorabilidade da pequena propriedade rural, por força do parágrafo 1º do artigo 833. E desde que trabalhada pela família, significa que a família aqui retira o seu sustento dessa pequena propriedade rural. Ela não tem uma outra forma de sustento, ela retira a sua subsistência da pequena propriedade rural. A próxima impenhorabilidade são dos recursos públicos recebidos pelas instituições privadas para a aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.
A intenção dessa empenhorabilidade funciona como um incentivo para a iniciativa privada em manter, né, essas atividades sociais de educação, saúde e de assistência social. Só que aqui tem um detalhe, né? Os recursos públicos, simplesmente por serem públicos, eles já carecem, já têm, na verdade, empenhorabilidade. Mas o caso aqui que o código coloca é que esses recursos precisam ter essa aplicação compulsória para a educação, saúde ou assistência social. Então o recurso público precisa ter essa aplicação compulsória. Estão excluídos, então, da empenhorabilidade os recursos privados dessas instituições. Teoricamente, os recursos privados dessas instituições estariam excluídos. A outra empenhorabilidade é a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. A intenção do legislador foi incentivar as pessoas a depositar valores em caderneta de poupança, né? Foi um incentivo para a utilização da caderneta de poupança, já que o governo utiliza esses depósitos para fazer empréstimos. Bom, aqui várias questões. Primeiro, o código fala de um tipo específico de aplicação financeira, que é a caderneta de poupança, e de um limite, que é até 40 salários mínimos. Mas, e se a pessoa tiver várias cadernetas de poupanças em vários bancos? Não interessa. O que interessa, na verdade, é o limite. Se ela tiver 10 cadernetas de poupança, não pode penhorar até 40 salários mínimos. O que exceder, mesmo que sejam em poupanças diferentes, serão penhorados. Tá? Serão penhorados. O STJ ele tem dado uma interpretação, já no código anterior, ele já tem dado uma interpretação extensiva. Ele já tem decisões que não é só caderneta de poupança que o STJ entendeu que incide essa empenhorabilidade, mas ele já aplicou esse entendimento para conta corrente ou fundos de investimentos também. Tá? Não concordo com o entendimento do STJ, porque o legislador me parece que ele foi bem claro aqui. Se ele quisesse incluir outro investimento, ele colocaria com todas as letras. Mas já temos precedentes, né, de uma interpretação extensiva desse dispositivo. O próximo são os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei. Então aqui o famoso fundo partidário, os recursos públicos do fundo partidário, eles são impenhoráveis. Essa lei aí, né, o que regulamenta o fundo partidário é a Lei 9.096 de 95, que é a lei orgânica dos partidos políticos. Então, essa empenhorabilidade alcança recursos públicos, então não alcança os recursos privados, não alcança os recursos privados. E a última empenhorabilidade do artigo 833 são os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob o regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. A intenção aqui do legislador foi proteger a viabilidade financeira do empreendimento e da construção, aqui no caso da construtora, da imobiliária, que vende as suas unidades imobiliárias, às vezes, na planta, utiliza esse dinheiro para fazer uma outra coisa, quebra, e no final das contas o comprador dessa unidade imobiliária fica sem receber o devido imóvel. Então, o que acontece? Os créditos da alienação das unidades imobiliárias que são para incorporação, ou seja, eles devem ser revertidos para o término dessas unidades imobiliárias, para evitar que a construtora tenha dificuldades financeiras e, por fim, né, no final, para evitar que os consumidores tenham prejuízos com a aquisição desses imóveis. Então, é impenhorável desde que seja para incorporação imobiliária vinculada à execução da obra, ou seja, para terminar a obra.
E a última empenhorabilidade que nós vamos falar é a empenhorabilidade condicional, né, sob condição, que é do artigo 834, que para boa parte da doutrina eles vão chamar essa empenhorabilidade aqui também de relativa. Alguns doutrinadores chamam ela de relativa. Qual é o bem que pode ser penhorado aqui? São os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis. Lembram? Os bens inalienáveis são impenhoráveis, mas os frutos e rendimentos podem ser penhorados. Sob qual condição eles podem ser penhorados se não existir mais nenhum outro bem do executado? É por isso que é uma impenhorabilidade sob condição, né? Ou relativa para alguns. Então, frutos e rendimentos dos bens inalienáveis, de regra, não podem sofrer penhora. Quando é que eles podem ser penhorados? Quando o executado não tiver outros bens. E aí o bem será penhorado. Então, meus amigos, esses são os bens impenhoráveis. A gente volta na próxima aula.